E aí, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um videozinho aqui, agora eu vou falar um pouco sobre aleatorização. Lembra quando eu falei em outras aulas que precisamos obter esses dados de forma aleatória, o mais aleatória possível, e que abranja o máximo de características possível daquela determinada população ao qual nós estamos analisando, né? Pois afinal, uma amostra ela vai ter que vir de uma determinada população. E repetindo, quando nós estamos tratando sobre população, nós estamos tratando sobre características, etc., depende muito do tipo de pesquisa ao qual você está fazendo. Se você vai estar pesquisando, por exemplo, uma vacina para AIDS de cachorro, pode ser que exista, eu sei que tem de gato, tem uma doença parecida com a AIDS para gato, mas eu não sei se tem para cachorro. Vamos dizer que tenha. E precisamos montar uma vacina para isso. Você não vai selecionar seres humanos, você não vai selecionar rinocerontes, nem mesmo elefantes. Você vai selecionar cães. Então as características, a população, etc. vão ser a partir de cães, ok? Não vai ser nem de cachorro, nem de papagaio. De cachorro não. Não vai ser nem de papagaio, nem de elefante, tá bom? Então vamos lá. Quando nós estamos fazendo um planejamento completamente aleatorizado, tratando-se de cães, por exemplo, para essa vacina, então nós vamos pegar tantos cães, né, e vamos selecioná-los, colocá-los numa fila, cada um vai ter um número e a gente seleciona cada um deles. E acabou. Só isso. Beleza? Agora, quando nós estamos tratando, é lógico que existem outras características que nós teremos num completamente aleatorizado, né? Então, selecionaremos os cães que eles já têm determinada predisposição a ter essa doença e blá blá blá. A gente não vai pegar cachorro que não tem predisposição nenhuma para ter aquela doença, por exemplo. Tá? Agora, quando nós estamos tratando de um planejamento em blocos aleatorizados, então nós temos determinados blocos para aqueles cachorros aos quais eles serão separados em grupo de controle e grupo de tratamento. Então nós vamos ter lá, teremos os cães, ok? E nós separaremos eles entre 0 a 1 ano, separaremos eles entre 1 a 3 anos, separaremos eles em 3 a 5 anos, e papapá, e a partir deles nós vamos selecionar qual será o grupo de tratamento e qual será o grupo de controle. Beleza? Qual vai ser administrado só placebo e qual vai ser administrado a medicação em si, neste caso a vacina. Agora, quando nós estamos tratando sobre planejamento de pares combinados, nós vamos combinar esses cães a partir de determinadas características. Quais seriam as características, por exemplo? Né? Na hora de separar, você separa aleatoriamente, tá? Mas ainda assim você agrupa esses cães nesses grupos de idade, por exemplo. Agora, quando nós estamos tratando de pares combinados, então vamos dizer, por exemplo, que eu vou pegar cães da raça Doberman. Não lembro como escrever Doberman, tá? Vou colocar só um D. Aí daqui você vai, como eles têm determinada característica igual, você vai separar entre o grupo de tratamento e o grupo de controle. Você vai pegar, por exemplo, os cães que moram em residência, né? Não são cães de rua. Então você vai pegar os cães de residência, vai separar em parte de tratamento e parte de controle, né? Esses pares. Então você vai pegar, sei lá, os Doberman. Você vai pegar um Doberman A, o Doberman B, um vai para tratamento, outro vai para controle. Se fosse com pessoas, por exemplo, eu quero saber quais são as que têm quais curam melhor um medicamento, por exemplo, para tuberculose. Eu quero separar as pessoas pela zona norte e zona sul. Qual o sentido? Não sei, depende do sentido da pesquisa. Às vezes pode ser, sei lá, uma pesquisa observacional para saber se as pessoas da zona norte e da zona sul têm mais predisposição a terem tuberculose. Ou pessoas de determinada faixa de renda. Vamos ver se os mais pobres têm maior predisposição a ter doença, a ter tuberculose do que as pessoas que têm maior renda. Como que nós vamos pegar esses dados? Nós vamos pegar a partir de determinadas pessoas e vamos observar elas. Por exemplo, então vamos separar, por exemplo, além da faixa etária, vamos separar, por exemplo, por cor de pele. Vamos separar, achamos uma pessoa que é negra, vamos colocar ela aleatoriamente no grupo de tratamento e vamos colocar ela no grupo de controle. Né? E em várias faixas você vai colocando isso. Por que nós usamos a parte da aleatorização?
para diminuir todos os efeitos contrários, todos os efeitos nocivos da pesquisa, assim como eu disse em outros vídeos, que é o efeito Hartshorne, é o efeito placebo, né? E diminuir a parte da variável de confusão e assim por diante, né? Porque às vezes pode ser que, por exemplo, você tenha um medicamento para tuberculose que ele seja mais efetivo em negros do que em brancos. É uma possibilidade. Uma vacina para, sei lá, para gripe, ela funciona mais em asiáticos do que em indígenas. É uma possibilidade. Como é que você vai separar isso? Você tem que separar em blocos na parte da aleatorização, na hora que você está separando essas pessoas, né? Quando você está separando não, quando você está começando a selecionar essas pessoas, né? Para você tentar diminuir esse efeito. Putz, beleza, a vacina é legal, só que a gente não separou entre homens e mulheres. E aí, como é que fica? Ah, beleza, esse alimento aí, ele é bom para a saúde, só que a gente não separou por faixa etária. A gente não sabe se são os outros efeitos que estão trazendo isso. Né? Lógico que também entra na questão do tamanho da amostra. Eu já vou entrar aqui para não enrolar tanto. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa pesquisa é menos conclusiva com 10 pessoas, cães, seja lá o que for, do que se eu fizer uma pesquisa, por exemplo, com 10 mil. É lógico que existem outros fatores que você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, no próprio livro Como Mentir com Estatística e em outros cursos de estatística. Nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente qual ano, sei que é menos de 1960. Tinha uma revista que ela tinha muitas pessoas assinando, que haviam assinado, acho que era em torno de 10 milhões de pessoas. E fizeram uma pesquisa entre quem seria eleito naquela eleição presidencial. Se seria o candidato democrata, né, eu vou colocar à esquerda tá, o candidato democrata, ou se é o candidato republicano. E vamos dizer que, eu não lembro exatamente em números, por essa pesquisa são milhões de pessoas, falou que, sei lá, por 80% das pessoas votariam no republicano e 20% votariam no democrata, por exemplo. Só que aí, quando foi acontecer realmente a eleição, deu o contrário. O democrata ganhou e o republicano perdeu. Por quê? Porque as pessoas que assinavam na época a tal revista, né, que a pesquisa foi feita por telefone, por carta, o que dava na época, a grande maioria delas era republicana. Então, mesmo nós estamos tratando na casa de milhões de pessoas, né, então vamos dizer que na época os Estados Unidos tinham, sei lá, 140 milhões de pessoas, vamos dizer que pegou, sei lá, 10 milhões de pessoas, e dessas 10 milhões, 8 milhões eram republicanas. Beleza, ainda falta mais um bocado de gente aqui, tá bom? Então, mesmo o tamanho da amostra, ela não quer dizer tudo. Mesmo uma amostra muito grande não quer dizer que você chegue realmente no seu resultado final, porque você tem outras características e outros problemas que podem surgir junto na sua pesquisa. Beleza? Eu acho que é isso aí. Belezinha, galerinha? Se gostou, curte, compartilhe, todas essas coisas aí que o YouTuber pede. Beleza? Beijos na bunda, até mais.